Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico baseado no livro de Mateus. Primeiro evangelho do Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. E nós estamos estudando aqui todas as quintas-feiras uma misericórdia de Deus, né, Rose? E hoje que dia que é mesmo, Rose? 24 do 11 de novembro de 2022. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Antes de mais nada, o que nós fazemos? Oramos. Senhor, nós agradecemos a Ti pelas Tuas misericórdias. Amém. Agradecemos a Ti pelo Teu grande amor. Amém. Nos reunindo aqui nessa noite, também permitindo que outros tenham acesso por meio do vídeo. Amém. Senhor Jesus, para falarmos a Tua palavra, para entrarmos na Tua palavra, também para que a Tua palavra entre em nós. Amém. Senhor, seja gracioso para conosco, Senhor, nos suprindo a Tua palavra, falando conosco, abrindo, Senhor Jesus, a Tua palavra para nós. Amém. Nós queremos conhecer a Tua palavra e conhecer o Senhor por meio da Tua palavra. Amém. Senhor Jesus, abençoe esse estudo bíblico, seja com cada um dos participantes, quer presencialmente, quer por vídeo, Senhor. Aleluia. Esteja conosco, Senhor, nós precisamos de Ti. Amém. Aleluia. Mateus capítulo 9. Muito bem. Então nós vimos o capítulo 8 na semana passada e nós terminamos o capítulo 8 com o Senhor recebendo um cartão vermelho. Não foi isso? Foi isso, Gustavo? Deram um cartão vermelho para o Senhor, expulsaram o Senhor da cidade, não é isso? Então, versículo 34 fala assim do capítulo 8. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Até aí parece que é tudo positivo, né? E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Certo? Então, o Senhor foi convidado a se retirar da terra deles. Isso é algo bastante negativo. Lá em Mateus, não, em João 4, a gente vê algo oposto a isso. Aquele encontro do Senhor Jesus com aquela mulher samaritana fez com que o testemunho dela atraísse os cidadãos daquela cidade samaritana, Sicar, e para conversar, para receber o Senhor, creram no Senhor, pediram para o Senhor ficar, e o Senhor ficou ali mais 2 dias, tá certo? E acho que até para sair dali foi difícil, porque eles criam no Senhor agora por causa do testemunho da mulher, não só por isso, mas porque eles mesmos tiveram um contato com o Senhor e creram no Senhor. E essa deve ser a nossa experiência, e nós vamos ver aqui também alguém tendo essa experiência de crer no Senhor, nesse capítulo 9, tá bom? Ó Senhor Jesus, vamos começar versículo 1, então, vamos ler esse trecho. Mateus 9, versículo 1 fala assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Qual era a própria cidade do Senhor? Vamos ver aqui, deve falar, vamos ver, se não falar a gente fala. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Esse evento aqui está de uma forma bem simplificada aqui no livro de Mateus. Mas em Marcos, capítulo 2, tem a passagem correlata desse trecho. Podemos abrir em Marcos 2 para ver alguns detalhes a mais, tá? Guarda sempre aí a página de Mateus 9, tá? Põe uma fitinha. Marcos, capítulo 2. Então aqui também fala qual era a cidade. Qual era a cidade de Jesus? Sua própria cidade, qual que era? Cafarnaum. Então aqui, Marcos 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, descansando, assistindo Netflix, Jogo do Brasil. Não, tá? O Senhor tinha sossego? Não tinha, né? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então, aqui tem mais detalhes, como eu falei. Anunciava-lhes a palavra. Qual era a preocupação do Senhor? Era anunciar a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Entenderam aqui o que aconteceu? Então tem mais detalhes, não é? Quais são os detalhes? Eles não conseguiram entrar com esse paralítico dentro da casa onde estava Jesus. Estava cheio de gente ali. A porta estava entupida, não tinha como entrar. Eles subiram na casa. As casas tinham sempre um acesso ao eirado, à laje, né? Vamos falar assim hoje, né? Não tem churrasco na laje que o pessoal faz, né? É mais ou menos assim. Só que não era laje de concreto como hoje, tal, como que era. Era um material assim socado ali e tal, né, que cobria com tiras, etc e tal, com madeira e tal, e cobria em cima. E eles subiam lá e descobriram, como é que fala aqui, ó? Descobriram o eirado. Então, como se tirasse hoje, né, tirasse telha e tal, tirasse o telhado, e ali estava Jesus no cômodo embaixo deles. E eles desceram por meio de cordas, né? Por meio de... desceram no ponto em que o Senhor estava ali, baixaram o leito em que jazia o doente. Colocaram o doente na frente de Jesus. Isso foi a intenção deles, tá certo? E Jesus fez o quê? O que o Senhor falou? Levanta-te, toma teu leito e anda? Não. O Senhor falou assim: os seus pecados estão perdoados. Isso também mostra para nós que essa paralisia, ela pode ter origem no pecado. Na verdade, toda doença tem origem no pecado. Sim ou não? Sim. Vocês concordam com isso? Não? Sim. Eu fiquei doente porque eu fiz pecado, é isso? É porque lá no Éden, né? Lá no Éden, o pecado entrou no homem. E o salário do pecado é a morte. Então, nesse sentido, sempre toda doença tem origem no pecado. Se o pecado não tivesse entrado na humanidade, nós não teríamos doenças. Que maravilha, não? Um dia nós vamos estar livres de tudo isso. Tá certo? Então,
Hoje a gente sofre por quê? Porque o pecado entrou na humanidade e todos pecaram, não é verdade? Então o Senhor falou isso para o paralítico, voltando agora para Mateus, já vimos aqui, Cafarnaum era a cidade que Jesus morava, ele estava em casa, não tinha como entrar, então eles cavaram um buraco no teto e desceram o paralítico ali, e aí o Senhor falou para ele no versículo 2 aqui de Mateus 9, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas os escribas que estavam ali, que eram pessoas que tinham, traduziam não, eles copiavam as escrituras, tá certo? E eram doutores da lei também, eles falavam que o Senhor estava blasfemando. Blasfemar é blasfemar contra Deus, ele está falando contra Deus, não é? Ele não pode fazer isso. Por quê? Eles não conheciam a Jesus. Eles não aceitavam que Jesus também era Deus, tá certo? Eles não enxergaram isso. Qual é o problema de muitos hoje? O problema de muitos hoje é não ter uma revelação de Jesus. Esse é o problema. Nós todos precisamos saber quem é Jesus. Jesus é homem? É homem, mas é Deus que se fez homem, que se encarnou e viveu como homem nessa terra. Vamos deixar assim bem claro. Jesus é homem, Deus. É Deus, homem. Ele é 100% homem e 100% Deus, se é que a gente pode limitar Deus a 100, né? Tá dando para entender? Então, ele é 100% homem e 100% Deus. Ok? Então, quando ele disse, estão perdoados os teus pecados, ele tinha autoridade para fazer isso? Sim. Sim, ele tinha. Ele tem autoridade para nos perdoar? Sim. Sim, graças a Deus. Eu queria só falar um pouquinho mais a respeito do pecado. Ó Senhor Jesus, vocês gostam de ouvir do pecado? Ninguém gosta, né? Mas o pecado faz mal para nós. Assim como quando o pecado entrou na humanidade, trouxe tanta corrupção, tanta deterioração para a humanidade, se nós vivemos em pecado, nós também seremos danificados. Então nós precisamos sempre nos livrar o mais rápido possível dos pecados. O que é isso? O que eu quero falar com isso? Tão logo você tenha recebido a luz de Deus, que você cometeu algum pecado, você deve confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. Tá certo? Quanto mais você, tendo consciência do pecado, permanece no pecado, mais danificado você vai ficar. E o grande dano de tudo isso é o quê? É que Deus fica afastado de você. Se você está em pecado, como é que você pode ter comunhão com Deus? Entendeu? Então, o Senhor, ele não se mistura com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, quando nós temos a consciência do pecado, quando nós somos iluminados, nós temos que abandonar o pecado. Hoje mesmo nós vimos Salmo 51, né, Sim. Marcílio? Vamos abrir aqui, Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Até tem um título aqui que não é parte do texto original da Bíblia, né? Mas tem um título aqui que é bom, Confissão e Arrependimento. 51, Salmo 51. E o Salmo 51 é de autoria de quem? Do rei Davi. Por conta de que ele escreveu esse salmo? Por conta da sua experiência de ter adulterado com a Batseba, que era esposa de Urias,
Eu vou contar a história, mas não vai dar para ler os versículos, tá? Ele era esposa de Urias, que era um soldado do exército de Israel e que estava na guerra, estava na batalha. E o Davi estava em casa e olhou, viu a mulher tomando banho lá, né, do terraço. Ele olhou e viu, cobiçou a mulher, chamou a mulher, mandou vir a mulher, teve relações com ela. E o que aconteceu? A mulher engravidou. E aí, para ele se livrar dessa situação, ele chamou Urias, que estava na batalha. Manda Urias, dá uma licença para ele, uma licença prêmio, né? Dá uma licença para ele, manda ele vir embora. E a intenção dele é que ele viesse embora, fosse para casa, tivesse relações com a esposa, e aí a esposa já estava grávida, ele não ia saber que não era dele, né? Mas acontece que Urias era um cara muito fiel. E ele foi lá, o rei perguntou para ele: daí, tá tudo bem, Urias? Tudo bem? Como é que tá a batalha? Tá renhida, né? O bicho tá pegando lá. Certo? E aí o Davi falou: então tá bom, você descansa uns dias, né? Fica em casa. Ele não entrou na casa dele. Ele dormiu fora de casa. E aí Davi ficou sabendo. Mas, chama ele lá, viu? Mas por que você não foi descansar na sua casa, né? Ele falou assim: como que eu posso? Olha só, né? Que pessoa fiel. Como que eu posso descansar? Como que eu posso dormir com a minha esposa se o exército, meus companheiros, estão lá no fronte de batalha? Então Davi viu que não tinha jeito. Davi fez uma carta para o comandante que estava lá na batalha e falou: olha, o Urias deve ser colocado na frente da batalha quando tiver a coisa tiver feia mesmo, tal. E ainda escreveu assim: se ele não morrer, morre o outro, né? Então não se preocupe com isso. Então a estratégia de Davi foi o quê? Matar, né? Matar. E foi exatamente isso que aconteceu. E o mensageiro da carta era o próprio Urias, que levou a carta do Davi para o Joabe, se não me engano, que era no momento o comandante do exército lá. E ele não sabia do conteúdo da carta, mas aquela carta era sua sentença de morte. E realmente aconteceu isso. E aí a mulher teve filho, mas esse filho também morreu. Não sobreviveu. Ficou doente e morreu. E aí veio o profeta Natã e falou uma historinha, contou uma história para o Davi, mostrando que o Davi tinha errado, tal. Eu não vou contar a história. E aí o Davi falou: esse homem que fez isso aí, como se fosse uma outra pessoa, esse homem que fez isso tem que morrer. Aí o Natã falou: esse homem é você. Você que roubou a esposa do outro lá, Aí caiu a ficha dele, e aí ele se arrependeu. E o Salmo 51 é o Salmo de arrependimento. Então Davi adulterou, Davi mentiu, Davi assassinou, uma série de coisas que ele fez, pecados grosseiros, né? Mas aqui no 51, ele começa falando assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E vai por aí, eu não vou ler tudo, mas chega lá no 9, fala assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E uma frase importante, essa aqui, 10 também, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor aceitou todo esse arrependimento de Davi, tá certo? Então é isso que eu queria dizer. Davi foi iluminado pelo profeta Natã, que foi lá, contou a história, recebeu a luz de Deus e ele fez o quê? Se arrependeu. Confessou seus pecados e se arrependeu.
Senhor Jesus. O Provérbios. Deixa eu marquei aqui. É 28:13. É um versículo bastante conhecido até. Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ó Senhor Jesus, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, é aquilo que eu falei, se você endurecer seu coração, não confessar, não se arrepender, vai ter dano, vai ser danificado. Então, o que encobre as suas transgressões, não fiz nada, esconde, né? Não prospera, mas quem confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. E eu quero deixar assim bem claro para todos nós. Nós pecamos, nós erramos, muitas vezes. Não podemos ser aqueles que querem conservar o pecado, como diz aqui, né? Conservar o pecado e se distanciar de Deus não vale a pena. Confessa. Confessa para quem? Confessa para Deus. Confessa, pede perdão, se arrepende e o Senhor perdoa. Tá? Aquele paralítico e aqueles amigos dele estavam mais preocupados com os pecados ou com a paralisia? Isso normalmente acontece conosco também. Nós ficamos mais preocupados com determinadas questões de saúde nossa do que com os pecados. Não é verdade? E eu vou dar um exemplo bem prático. Alguém que você conhece nunca recebeu o Senhor, não crê no Senhor e um dia ele fica doente. Aí quando ele fica doente, você fala para os irmãos: irmãos, vamos orar pelo meu amigo que ficou doente. Vamos orar por ele? Ou seja, a doença dele sensibilizou mais você do que o fato dele não crer no Senhor. Não é verdade? O que é preferível? Que ele creia no Senhor, entenda o que eu vou falar, né? E morra, ou seja curado e não creia. Entenderam? Então, muitas vezes a gente não entende por que Deus permitiu que morresse, por que Deus permitiu que ficasse doente, porque tem muitas coisas que a gente enxerga de maneira diferente de Deus. E aqui, vamos falar assim, o que o Senhor colocou em primeiro lugar foi a questão mais importante: perdoados estão os teus pecados. Não é verdade? Então nós precisamos tratar com essas questões. Tratar com as questões dos nossos pecados. Tem outros versículos que a gente poderia ler, 1 João, capítulo 1, versículo 7, versículo 9, se vocês quiserem anotar, vocês podem ler depois, mas para não tomar muito tempo, a gente vai prosseguir aqui, tá? Mas eu queria deixar bem claro, assim como Davi se arrependeu, confessou, o mais rápido possível também nós devemos confessar os nossos pecados e nos arrepender. Amém? E quem não tiver pecado, que atire. Ninguém atirou, né? E aí, o Senhor, conhecendo o coração daqueles escribas que estavam falando que o Senhor estava blasfemando, o Senhor perguntou: o que é mais fácil eu falar? Estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais fácil? É mais fácil, né?
ninguém vai ver, ninguém vai saber. Não é verdade? Por um lado é mais fácil mesmo, mas por outro lado tem que ter autoridade, né? Para falar isso. Mas, seus pecados estão perdoados. Não aconteceu nada, né? Vamos falar assim, aparentemente, não... Mas o Senhor falou aqui, para que saibais, ou seja, para confirmar, para vocês entenderem, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí foi confirmado ou não? Ele foi curado. Então, é muito interessante aqui. Quando eles viram que o paralítico foi curado, eles deveriam crer o quê? Que também ele foi perdoado. Não é verdade? Então, quem tem autoridade para perdoar pecados? O Senhor. A quem nós devemos ir? Ao Senhor Jesus. Senhor, perdoa os meus pecados. E a multidão, vendo isso, possuída de temor, de reverência, de respeito, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, esses que presenciaram isso, entenderam? Entenderam, né? Porque eles deram glória a Deus, glorificaram-se. Puxa, Deus é bom, trouxe esse Jesus, né? Que tem autoridade para perdoar pecados. Então, eles entenderam que Jesus tinha autoridade. É o que eles falaram, que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quem é Mateus? Quem é esse Mateus aqui? É o autor do evangelho que nós estamos lendo. Esse é o Mateus, que foi um coletor de impostos, um publicano. E os publicanos eram tidos como pecadores, porque eles defraudavam, eles cobravam a mais do que deviam cobrar o imposto. Isso de um modo geral. Não sei o que Mateus fazia, mas essa era a fama de todos os publicanos. E eles trabalhavam para o Império Romano. Por quê? Quem estava dominando toda aquela região era o Império Romano. Então veja, era alguém do povo judeu que trabalhava para o Império. Tirava dinheiro dos judeus para pôr nos cofres do Império Romano. E eles também ganhavam os troquinhos, a propina, o suborno e assim vai, tá? Essas coisas não são caixa 2, não é de agora, certo? Mas o fato é que esse Mateus, ele ouviu o Senhor chamar, segue-me, se levantou e o seguiu. Que bom se a gente fosse tão simples assim. Não é verdade? Quem aqui começou a seguir o Senhor logo na primeira vez que alguém veio falar do Senhor para você? Não. Às vezes precisamos ouvir bastante, né? Veio um, não quero saber disso aí. Veio outro, você é bobo. Vem outro, né? Quem sabe um dia. E finalmente alguém vem e fala do Senhor para você. Tá bom, eu quero abrir meu coração, eu quero o Senhor. Mas o importante é que isso tenha acontecido algum dia na nossa vida. Tá certo? Não foi de primeira, mas eu estou aqui, graças ao Senhor. Mas esse Mateus, ele viu algo no Senhor. Algo no Senhor Jesus atraiu Mateus. E graças ao Senhor também um dia nós fomos atraídos pelo Senhor. E ele levantou e o seguiu.
nós podemos falar também que dia a dia nós precisamos ser atraídos pelo Senhor. Que o nosso dia seja assim, levantou e seguiu o Senhor. Certo? Começar o dia, o Senhor chama você, ó, segue-me. E aquele dia todo você está seguindo o Senhor. É bom, não é? Seria bom, né? Então, pode ser ainda, todo dia a gente seguir o Senhor. Então, isso aconteceu com Mateus. E aí, no versículo 10 fala assim: sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, que é pessoas como Mateus, como eu falei, tá? E pecadores. Publicanos e pecadores, está tudo ali na mesma linha, né? No mesmo barco, vamos falar assim, no mesmo nível. E publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem estava nessa festa aqui, né? Muitos publicanos. Então, vamos ver aqui no capítulo, em Marcos também, ó, Marcos 2,15. Aonde que foi esse banquete aqui? Marcos 2,15, ó. Posso ler? Vamos lá. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Levi é a mesma pessoa que Mateus. Veja o versículo 14. 2,14 de Marcos. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então é o mesmo relato do que aconteceu com Mateus. Então Mateus e Levi é a mesma pessoa, tá bom? Então esse Levi... É porque os nomes são diferentes? É uma pergunta boa, certo? Porque às vezes eles tinham dois nomes. Eu não sei se é a questão do grego ou o nome que os romanos deram para ele, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar melhor para falar no caso do Levi, tá? Hã? Jesus também era Rabi, né? Não, Rabi não era um nome, né? Era uma designação, assim, como mestre, né? Vamos lá. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiram. Então aqui, para a gente completar o entendimento do que nós lemos aqui em Mateus, tá bom? Estavam na casa de quem? Na casa do Mateus, ou Levi, certo? E aí os fariseus a gente deve entender que eles eram uma religião dentro do judaísmo, que eles se achavam os melhores de todos, os mais cumpridores da lei, os mais justos, e assim por diante. E eles, sempre como se achavam melhores que os outros, eles questionavam tudo. E eles também estavam nessa festa. Eles estavam ali na verdade tinha uma patrulha que seguia o Senhor para pegar algum defeito do Senhor, e aí mais uma vez eles acharam que pegaram algum defeito. Aí perguntaram: por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Aí o Senhor respondeu: os sãos não precisam de médico. Vocês são sadios? Vocês se acham sadios? Então vocês não precisam de médico? Na verdade, o Senhor mostrou também que ele veio como médico.
Como médico, ele pode nos curar. Mateus foi curado? Nós não vemos, ele era paralítico, coisa assim, não. Mas ele foi curado do quê? Podemos falar assim, dos seus pecados, não é verdade? Quando o Senhor nos perdoa, é como se nós fôssemos curados de nossos pecados. E isso traz saúde para nós. Posso falar que traz saúde até física, psicológica, etc e tal, tá? Quanto mais a gente é perdoado, quanto mais a gente se livra dos pecados, vamos falar assim, a gente se sente melhor. E o Senhor falou isso para eles, ó, ele é doente, você não se considera doente? Ele é doente, então eu estou aqui para curar os doentes. Se vocês não merecem, se vocês não precisam, o que eu posso fazer? E o Senhor termina, né? Falando aqui no 13. Aprendam que significa misericórdia quero e não holocausto. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Se você é justo, você não precisa de nada, está pronto já, é isso. Então nós também não podemos nos colocar nessa posição de justos. Ah, eu me acho justo, e às vezes tem gente assim, né? Eu não preciso de Jesus, não faço nada, não roubo, não bebo, nem fumar eu fumo. Então acham-se justos. Se você se acha justo, você não vai ser uma pessoa que se humilha diante do Senhor e pede perdão para o Senhor. Não é verdade? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Se a gente achar que está tudo certo na nossa relação com o Senhor, não tem problema nenhum, precisa tomar cuidado. Será que a gente está sendo um fariseu, né? Tá certo? Então nós precisamos da luz do Senhor, na verdade. E o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. Graças a Deus, eu fui curado. Amém. Nós fomos curados. Amém. Nós não éramos justos, certo? Mas o Senhor nos chamou para o arrependimento. Amém. Versículo 14. 9. Mateus 9. Vieram depois os discípulos de João. Que João é esse? João Batista, tá? Mateus 9,14. E lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Veja o que aconteceu aqui. João Batista, ele tinha uma incumbência do Senhor. Qual que era a incumbência de João Batista? Anunciar a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levar as pessoas ao arrependimento, preparar o coração das pessoas para receberem o Senhor Jesus. Ele fez isso? Fez, não fez? Levou as pessoas ao arrependimento, batizava as pessoas no Jordão, e quando Jesus veio para ele, ele falou assim: eu não posso batizar o senhor, né? Eu preciso ser batizado por ti e tal. Mas agora, o João Batista tinha discípulos. Não é isso que está escrito aí? Uhum. Quem é que veio ali? Os discípulos de João. É difícil falar isso, porque muitos têm João Batista como uma pessoa consagrada. Ele foi consagrado, ele foi usado. Mas uma coisa que ele não conseguiu fazer é levar todos os seus discípulos a seguir o Senhor. Ele ainda conservou discípulos para si. Pedro, o irmão de Pedro, o João, etc e tal, seguiram o Senhor. Eles estavam lá com João Batista. João capítulo 1 mostra isso para nós. Mas eles seguiram o Senhor. Eles não ficaram seguindo João Batista. Eles seguiram o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vem, o que João Batista precisava fazer? Seguir o Senhor. Isso mesmo. É simples. João Batista mesmo precisava seguir o Senhor. Engrossar as fileiras daqueles que estavam seguindo o Senhor. Falar: agora chegou, né, Gadinha? Chegou.
O rei que eu estava anunciando chegou. Eu não falava para vocês, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Olha aí, esse é o rei do reino dos céus. Vamos segui-lo. Não é verdade? Mas ele continuou lá e foram criados discípulos. Isso vem a ser uma concorrência com o Senhor Jesus. O ministério de João concorrendo com o ministério de Jesus. Ficou claro aqui? Porque olha aqui. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E ainda assim, colocou em igualdade com os fariseus. Nós e os fariseus muitas vezes jejuamos e os seus discípulos não jejuam. Então, nós somos discípulos de quem? E os teus discípulos não jejuam. Olha só. Nessas alturas do campeonato, não deveria ter um partido aqui e outro partido aqui. Jesus chegou. Amém. Isso é importante para todos nós. Nós só temos um mestre. Amém. Nós só temos uma pessoa para seguir. Quem é essa pessoa? Jesus. Quando no final do livro de Mateus o Senhor fala assim: ide, portanto, fazei discípulos, lembra disso? Em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, tal. E eis que estou convosco até a consumação. Esses discípulos que o Senhor falou para eu ir e fazer discípulos de todas as nações. Então vamos lá. Eu prego para o Luiz. Luiz, você agora é meu discípulo. É assim? Não. É assim que deve ser? De jeito nenhum. Luiz, você deve ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Nós não devemos ter discípulos. Ninguém deve falar assim: aquele é meu discípulo. Ou até mesmo, aquela é minha ovelha. E eu já ouvi gente falar assim. Tá certo? Eu não tenho ovelha. Eu sou uma ovelha. Faço parte do rebanho do Senhor. Não é meu rebanho. Por exemplo, aqui, Mateus, não. Só vou ler um versículo. Atos 20, 28, por exemplo. Eu vou ler. Se não quiser abrir, não tem nem. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo é para supervisionar, para cuidar. E aí, bispos para fazer o quê? Para pastorear, diz a igreja de Deus. A igreja é de Deus. Não é minha, não é do bispo. A igreja é de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ninguém deveria falar minhas ovelhas, meu rebanho. Isso é contra o que está ensinando a Bíblia. Eu não devo ter discípulos, a Jussara não deve ter discípulos, certo? A dona Lúcia, minhas discípulas, vamos seguir eu aqui, minhas discípulas, certo? Não, ninguém. E João Batista também não deveria ter. Ele devia ter dissolvido aqueles que estavam seguindo ele e falar: o negócio agora é aquele homem lá. E ele falou, né? Falou. Vamos ler. João capítulo 1. Página 1386. João capítulo 1, versículo 29, fala assim. 1:29, João 1:29. No dia seguinte viu João Batista aqui, tá? A Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água.
Então ele veio fazer um trabalho de anunciação, um trabalho de precursor, de arauto, tá? E aí no versículo 35 fala assim: no dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Está vendo aqui? 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 40 fala: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, e a quem falou: achamos o Messias, tal, e o levou a Jesus. E vai por aí. Então, voltando para Mateus, o fato é que estava acontecendo aqui uma concorrência. Discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Quem é que deveria ter discípulos? Mais uma vez, é Jesus. E não foi João Batista que fala, que pede para ir perguntar para Jesus? Também. Hã? Também mais para frente. Mais para frente? É. Então veja, João Batista, ele, ou, isso é importante a gente também dizer, ou os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo, exaltaram, obrigado, essa é a melhor palavra, eu ia falar em deusar, né? Exaltaram João Batista e ele ficou constrangido, então passou a ser o mestre daquela turma, ou ele mesmo gostou do negócio, entendeu? E preservou os discípulos. De qualquer forma, se isso aconteceu, se exaltar, ele devia ser categórico, falar: ó, chegou, acabou. E até mesmo o livro de Atos fala que o ministério de João acabou quando o Senhor Jesus chegou. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Porque ele anunciava, né, a chegada de Jesus e depois não seguia, né? Exatamente. Quer ver? Deixa eu ver aqui. E ele mesmo reconheceu que Jesus É é o Senhor, né? E Senhor, depois... Atos capítulo 13, versículo 25. Vamos ler o 24 também. Atos 13, 24. Aqui é um relato que Paulo está fazendo, tá? Atos 13, 24. Havendo João, então é interessante a gente sempre reforçar quem é esse João. É o Batista, tá? Não é o autor do Evangelho de João. Não é o autor de Apocalipse, tá? Não é o autor das cartas. 1ª, 2ª e 3ª João. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele quem? Manifestação dele é o que fala no versículo 23, Jesus, tá? Batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar a sandália. Quando ele completou a carreira? Quando o Senhor Jesus veio. E ele falou isso aqui, ó: eu não sou quem vocês acham que eu sou. Após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Acabou. Completar a carreira. Completou. O que foi incumbido para ele era até aqui. Deu para entender? Então, voltando para Mateus 9. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ok? A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos lá. Então, às vezes eu posso ter conceito, mas João Batista é tão usado por Deus. Infelizmente, muitos que foram usados por Deus também
não foram usados só por Deus. Ok? Bom, e aí foram questionar, porque eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. A explicação de Jesus é muito simples, né? Não é simples? Vamos ler. Respondeu Jesus, versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, se Jesus estava ali com eles, era hora de jejuar ou é hora de se alegrar? Ele é o noivo, tá certo? No casamento, os convidados para o casamento vão jejuar? Ou seja, eles estavam falando, vocês não estão entendendo quem está aqui, gente. Quem está aqui é o noivo, gente. Vocês estão esperando o quê? Para se alegrar? Não é verdade? Mas por quê? Estavam seguindo João Batista. Eles perderam a curva, né? Quando Deus fez a curva, eles não acompanharam. Né, Gustavo? Já pensou numa curva você passa reto? Dá problema, não dá? Então, o negócio é acompanhar o Senhor, gente. Se não acompanhou o Senhor, você passou reto, problema, tá? Então, a gente precisa prestar atenção no seguinte, usando esses termos. Deus faz muitas curvas. O povo judeu também não conseguiu acompanhar, não é verdade? Então, nós precisamos estar atentos. Se a gente seguir de perto, a gente vai fazer a curva junto com o Senhor. Então, hoje, nós precisamos aprender a seguir o Senhor de perto. Na hora que Ele fazer a curva, a gente está junto. Tá certo? Amém. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, o buraco. Você vai tapar o buraco lá, você põe um pano novo, quando lava, o que acontece? Rasga. Como é que fala aqui? Porque o remendo tira parte da veste. Então, encolheu o pano novo, né? E a veste rasgou. Não é isso? Eu não sou costureiro, mas é isso que eu aprendi. Hoje eu não sei se usa muito esse negócio de lavar roupa para usar, antes de tudo lavar a roupa. Usa isso? Bastante ainda usa. Tem que encolher, né? Tal. Quando vai costurar um tecido, principalmente se ele for de algodão, tem que molhar, porque senão ele vai encolher. Então vamos falar assim, você vai na loja, experimenta a roupa, tá justinho, né? Fala, essa tá boa. Lavou, não é nada. É por causa disso, né? Então, o pano novo, ele tem contração, tá certo? Não, vamos falar em outros termos. O novo não combina com o velho. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Não traga as suas coisas velhas para seguir o Senhor. Não traga seus conceitos antigos para seguir o Senhor. Não traga suas ideias tradicionais para seguir o Senhor. Quem é novo? O Senhor é novo. O homem é velho. O vinho novo tem força, tem vivacidade, vamos falar assim, usar esse termo. E num odre velho, não vai conseguir suportar. Não vai conseguir carregar aquele conteúdo. O conteúdo está explodindo ali. E vai explodir se o odre é velho, se é corote. É assim que fala? Corote. Se o corote é velho, certo? Vai explodir, vai estourar. Então, irmãos, esse é um desafio para nós. A gente sempre quer trazer coisas velhas para dentro da nova fé.
Deu para entender? E isso não combina. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vou ler um versículo para vocês Deixa aqui. eu fazer uma pergunta. Então, provavelmente o senhor está se referindo aqui também ao ministério do João, né? Sim, também. E o dos fariseus, né? Sim. O que os fariseus, que está no contexto, né? O que eles estão fazendo é coisa velha, eles não conseguiram acompanhar o novo, certo? Então eles têm um jejum lá, vamos falar assim, um jejum mecânico, automático, tradicional, e querem ficar naquele jejum tradicional e nem percebem que o noivo está aqui. Por quê? Você está nas coisas velhas, tá certo? Então a gente precisa prestar atenção nisso aí. Não podemos trazer coisas velhas. E realmente, como a Rosália falou, é isso aí. Está falando da situação ali. Queria que vocês abrissem agora Romanos 12. Romanos 12. É só para abrir, Cida, não precisa jogar o celular. Romanos 12, a página 1493. Ok? Podemos ler? Olha o que fala aqui. Não vos conformeis com este século. Quando fala século, é a era, é as coisas. 12:2, perdão. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente precisa ser renovada. Para quê? Está escrito aqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se ficar nas coisas velhas, você não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Capítulo 5. 2 Coríntios 5, 17. Vocês me perdoem, porque às vezes eu falo e não dá para esperar todo mundo abrir, porque eu também fico ansioso, tá? Para ler aqui, e senão a gente perde o fio da meada. Estou perdoado ou não? Ah, Senhor Jesus, obrigado. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas Já passaram. eis que se fizeram novas. Como que você pode ser o vinho novo? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós podemos nos fazer novos? Sim. Como? Em Cristo. Repare que lá no fim da Bíblia é o que nós temos. Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Tá certo? Não é isso? Vamos lá então, Apocalipse. Ó Senhor Jesus. É isso aí. Que número do Apocalipse? Apocalipse 21, ó. Ah, 21, né? Ai, quero estar no seu lugar. Hã? Isso aqui tá garantido. É. O problema é, viu? Então vamos lá. Novo céu, nova terra.
Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Certo? Da onde vem? Da parte de Deus. A qual tem o quê? Versículo 11. A qual tem a glória de Deus. Versículo 2. Vamos voltar para trás. Vamos voltar no 1 e o 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Deixa eu ver, tem mais um versículo aqui que eu gostaria de ver aqui. Ó Senhor Jesus, onde que está? Bom, é o suficiente, tá bom? Ó Senhor Jesus. Tá bom. Voltando lá, senão a gente não sai de lá. Uma coisa puxa a outra, né? Mas o importante é que nós podemos ser renovados, sim ou não? Sim. Vamos ler mais um versículo, tá? Aonde que a gente é renovado? Aqui? Não. Só na série não. Você pode botocar, mas não vai adiantar, certo? Mas aonde? 2 Coríntios capítulo 2. Eu falei 2 é 4, tá? 4. Quatro 16. Segunda Coríntios 4:16. Sim, 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Aonde nós somos renovados? No nosso homem interior. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui. Efésios capítulo 4. Eu vou falar sobre isso domingo, tá? Já estou dando spoiler. Spoiler, olha lá. Descobri amiga do Efésios capítulo 4. É 1544. 45. 4:22. Quem não for na reunião já vou ficar sabendo por que não foi. Eu já não vou, eu já tinha avisado antes. Você. 4:22. Vamos lá. No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Novo homem. Por que novo homem? Novo homem não é apenas assim no sentido, eu criei no Senhor, agora sou um novo homem. Não é nesse sentido aqui. Aqui esse novo homem é um novo homem coletivo. A igreja é o novo homem. E por que a igreja deve ser o novo homem?
para combinar com Deus, né? Para combinar com o Senhor, porque no Senhor tudo é novo. Amém. Tanto é que nós lemos aqui, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, tá certo? Vinho novo. Vinho novo. Então nós precisamos ser novo Amém. homem. Amém. Tá bom? Nós vamos parar por aqui, porque eu achei que ia ver o capítulo todo hoje, né? Tem problema ou não? Podemos parar? Amém. Então, tá. Eu acho que é importante. Eu queria falar assim, nós podemos entender as passagens aqui de Mateus, etc. e tal. Mas eu já falei para vocês, é importante a gente também trazer para a nossa vida cristã. Então, às vezes a gente gasta um tempo aqui para aplicar a palavra na nossa vida. Não só, agora sei o que fala lá, já entendi tudo, entendeu? Não é só isso, mas é aplicar na nossa vida. Então, deixa as coisas velhas de lado. Vamos seguir o Senhor que é novo. Ó Senhor Jesus. Muitas vezes a gente gosta de guardar as coisas velhas. É ou não é? A gente fica lá, nos tornamos, sabe que nem aquele pessoal acumulador. Não é? Tem gente que você não consegue entrar na casa. Não desfaz de nada. Não é? Está tudo lá guardado e empoeirado. Às vezes você levanta uma coisa, tem um prato aqui com macarrão velho. A pessoa se perde no meio das coisas velhas, não é? Mas nós precisamos ser renovados. Amém. Renovados no Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos renove. Amém. Amém.